É com grata satisfação que estou aqui para apresentar o DVD especial sobre a Bíblia. Procuraremos narrar aqui os fatos históricos envolvendo o livro A Bíblia e também a Escritura, para que possamos definitivamente conhecer a trajetória e perceber se a Bíblia é a Escritura ou se a Bíblia não é a Escritura. Nós ouvimos nos filmes de Hollywood, nos documentários evangélicos, nós vemos nas pregações, nas informações religiosas do cristianismo, de que a Bíblia foi escrita pelos homens de Deus, que a Bíblia é divinamente inspirada, que a Bíblia é a Escritura Sagrada. Quando Moisés retornou do monte, escreveu as palavras do Senhor. Isto tornou-se conhecido como o livro de Popanac. Estes, de fato, retirados do registro de Bacalamalec, tornaram-se o início das sagradas escrituras que hoje chamamos de Bíblia. Moisés desceu, então, do monte, escreveu as Escrituras, que é o que hoje nós conhecemos como Bíblia. Essa afirmativa que parece tão verdadeira já há muito tempo, será que é aceita pelos padres católicos, pela religião católica? Parece que não. Sim. Primeiro existiu a igreja, depois a Bíblia. É a igreja que fez a Bíblia, não a Bíblia que fez a igreja. Exato. Né? Muita gente que foi a Bíblia que fez a igreja. Aí que está a visão protestante. Ao contrário, é a igreja que compilou a Bíblia. Exato. Então aqui que está a realidade. Quem está falando a verdade? O sistema, o mundo, que diz que a Bíblia é a Escritura e que a Bíblia foi escrita por homens de Deus, ou os padres católicos que afirmam que a Bíblia foi feita por eles? Se o senhor tem Bíblia, o senhor deve isso à Igreja Católica. A resposta você tem neste vídeo. Este livro é a mais extraordinária obra da literatura que este mundo já viu. A Bíblia superou em vendas qualquer outra publicação, tendo sido traduzida para mais idiomas que qualquer outra. Algumas pessoas eram tão devotas à crença de este ser o livro da Palavra de Deus que estavam dispostas até morrer neste propósito. Sob o poder de Nero, eles foram devorados por leões ou queimados, presos a estacas por Bloody Mary, a rainha da Inglaterra. Outros usaram este mesmo livro como justificativa para as cruzadas que ceifaram centenas de milhares de vidas inocentes. Esta é a história de como a Bíblia sobreviveu desde os tempos de Moisés até alcançar as margens da América no Mayflower. Já na abertura deste documentário protestante sobre a Bíblia, fica bem demonstrado qual o pensamento, hoje, da maioria da população do mundo, em respeito do livro Bíblia. Ali o narrador fala que algumas pessoas estavam decididas a morrer por esse livro, tanto que Nero havia martirizado, matado, massacrado muitos que acreditavam no poder deste livro. Só há uma coisa a se pensar, observar, analisar e concluir a respeito desta passagem dita pelo narrador em questão. O tempo em que Nero viveu, sendo ele imperador romano, foi muito anterior ao período de Constantino e ao período da criação do catolicismo. Sendo assim, o padre acabou de dizer, você viu, que a Igreja Católica fez a Bíblia. Se a Igreja Católica fez a Bíblia, logicamente foi a partir da sua existência, com Constantino, e depois com os bispos, com os papas, com o clero religioso da Igreja Católica. Assim sendo, como antes disso, no Império Romano, na época de Nero, ele poderia matar as pessoas adeptas do livro, sendo que o livro, a Bíblia, ainda não existia. Há, claramente, uma intenção de juntar ou confundir Bíblia com Escritura. Mas nós vamos analisar se a Bíblia é a Escritura. Outro ponto, quando o narrador encerra esse trecho, ele diz que este vídeo, este documentário, é sobre como a Bíblia sobreviveu desde os tempos de Moisés. Há de se analisar. Ele está categoricamente dizendo que a Bíblia existia nos tempos de Moisés. A Igreja Católica, o padre, insiste em dizer
que a Bíblia foi criada depois da Igreja Católica e não antes. Eu te pergunto, se essas duas visões são contrárias uma à outra, há de se observar que uma delas é verdadeira e a outra falsa. Eu te pergunto, qual visão é a verdadeira e qual não é a verdadeira? A visão de que Moisés escreveu a Bíblia, e ela já existia na época de Moisés, e que por causa dela, né, os cristãos, que eles chamou de cristãos, por causa da Bíblia, foram mortos por Nero. Essa seria a visão de que a Bíblia é a Escritura, ou é a visão do padre, de que a Bíblia foi feita pelos católicos e para os católicos? A Bíblia foi escrita por católicos e para os católicos. Parece que agora o debate está esquentando. Eu aposto 10 contra 1 no padre. E você? Bom, vamos seguir em frente. A questão é essa. Moisés viveu muito antes de Constantino. Não tem nem comparação. Mas o sistema religioso protestante insiste em dizer que a Bíblia foi escrita por Moisés, por Isaías e por tantos outros que viveram muito antes de Constantino. Os padres católicos não abrem mão. A Bíblia foi escrita pela Igreja Católica. E é lógico, só poderia ser escrita após a existência da Igreja Católica, que é muito recente. É depois de Constantino. Se formos ficar nesse debate, não é, nós vamos passar aqui o resto desse DVD discutindo e não vamos ter um denominador comum. Eu creio que para você chegar à conclusão de que há uma pessoa falando besteiras aí no meio e outro falando a verdade, e para que você reconheça quem está falando a verdade, eu creio que seja melhor partirmos para um raciocínio lógico. Afinal, nós não temos só ouvido para ouvir o padre de um lado, o sistema religioso de outro e o irmão Rubens no meio. Não. Nós temos cabeça para analisar. Então vamos analisar com o nosso próprio entendimento. E nós teremos aí a certeza de quem está falando a verdade. Se o sistema que nos ensinou que a Bíblia é a Escritura, e de que a Escritura foi escrita por Moisés e pelos homens de Deus lá no passado, ou os padres, que insistem em dizer que a Bíblia, o livro, a Bíblia, foi feito por eles. Vamos começar a raciocinar? Você quer pensar com o irmão Rubens? Vamos pensar juntos. Vamos partir para eu pergunto e você responde. Mesmo comigo aqui no estúdio e você na sua casa, eu creio que é possível fazer isso. Está preparado? Vamos juntos então? Primeiro, vamos aqui chamar Jesus, porque foi assim que nos ensinaram o nome do Salvador, embora saibamos e tenhamos certeza de que esse não é o nome dele. Mas para não dificultar o entendimento e não embaralhar, mais do que já está embaralhado, vamos então aceitar da forma que nos ensinaram por Jesus, apenas para clarear a mente no aspecto que queremos colocar, e não na questão de nomenclatura. Tá certo? Nós devemos imitar Jesus? Eu pergunto, você responde. Claro que sim, eu não tenho dúvida que essa é a sua resposta. Jesus alguma vez, descrito nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, ou nas cartas, ou onde quer que seja na Escritura, alguma vez, Jesus mencionou a Bíblia? Sim ou não? Eu pergunto, você responde. Se você responder que sim, vai ter dificuldades para encontrar isso na Escritura. Mas se você respondeu que não, eu creio que você esteja correto. Na verdade, o nosso Salvador, a quem devemos imitar, nunca se referiu à Bíblia. Mais uma pergunta. Vamos raciocinar para chegar ao entendimento. Se o Salvador, o qual nós devemos imitar, nunca falou em Bíblia, por que você fala em Bíblia o tempo todo? Mais uma pergunta. Se nisso você não está imitando o Salvador porque ele não falava em Bíblia e você fala, a quem você está imitando? Ficando interessante. Eu pergunto e você responde.
por que o nosso Salvador nunca falou na Bíblia? Excelente resposta, ela não existia. Você está correto. Ela não existia. Então, no lugar da Bíblia, o que o nosso Salvador mencionava? Sim, as Escrituras. Está certo, estou gostando de ver. Eu pergunto e você responde. O Salvador mencionava a Escritura e não a Bíblia, porque a Escritura existia e a Bíblia não existia. Se um existia e outro não existia, evidentemente, é porque um é uma coisa que existe e outro, neste momento, é outra coisa que ainda não existe. Então, se o Salvador não mencionava a Bíblia porque ela ainda não existia, e você continua imitando outra pessoa e não ele, porque ele nunca falou em Bíblia, mas você fala o tempo todo, é bíblico, está na Bíblia, a Bíblia diz. Então, na verdade, podemos dizer que já vai algo mal aí, porque deveríamos estar imitando a ele. Agora o pior, ou o mais interessante, ele não mencionava a Bíblia, porque ela ainda não havia sido criada, mas havia as Escrituras. E agora, o que você me responde? A Bíblia é a Escritura ou a Bíblia não é a Escritura? Se não entendeu, volte esse trecho do vídeo, assista de novo, para que você possa perceber com a sua própria mente, com a sua própria visão, de que realmente os padres estão corretos. Eles criaram a Bíblia, e a Bíblia não é a Escritura. Poderíamos acabar o DVD aqui. Eu creio que seria hora de fechar o DVD e dizer, não tem mais nada para discutir. Está provado que a Bíblia não é Escritura. É uma forma simples, um exercício fácil de mostrar que a Bíblia não é Escritura. Mas seria algo que eu não poderia deixar assim. Nós temos que continuar. Nós temos que ver como nasceu a Escritura e quais os processos que acompanharam essa evolução para que hoje tivéssemos uma Bíblia do jeito que temos e não mais a Escritura. Pergunta, se existiu uma Escritura, e nós temos certeza que ela existiu, cadê ela? Onde foi parar essa Escritura? Até o final deste DVD, você não terá mais dúvida nenhuma. Terá todas as certezas e poderá comprovar com os fatos históricos que você pode facilmente rastrear e encontrar através dos grandes livros da história da humanidade que hoje se encontram na internet. Esta já foi a terra mística de Júpiter, Apolo e Marte, Mitra, Ísis e Cibele. Um mundo de astrólogos, mágicos e fazedores de milagres. Era o Império Romano, onde as pessoas acreditavam em muitos deuses e em muitas religiões. Eu gostaria de pedir a você que pesquise sobre a alegoria da caverna de Platão, sobre impressão e essência, para que você possa entender melhor sobre o que é condicionamento mental. Nos nossos DVDs da série Prepare-se, nós abordamos estes assuntos por diversas vezes. E a internet também está repleta de informações sobre isso, que eu creio que seja importante você conhecer melhor, porque assim poderá definir, distinguir quando há um condicionamento mental, a fim de que venhamos a perceber algo de uma determinada forma que o sistema quer que nós venhamos a perceber. Este, por exemplo, é o caso do próprio livro Bíblia. Quando nós ouvimos falar o nome Bíblia, ou nós nos referimos à Bíblia, sempre nós associamos o livro ao Criador, à palavra do Criador, à Escritura Sagrada, algo sacro, algo santo, algo intocável, algo imaculado, algo puro. E eu posso te afirmar, sem dúvida, que esse é um condicionamento mental. Nós nunca pensamos em fazer uma análise racional sobre o livro, porque nós o temos como a infalível palavra de Deus, nossa regra de fé e conduta. E assim nós nem ousamos questioná-lo. Por quê? Porque fomos condicionados dessa forma. Sempre que você ouve falar da Bíblia, logo após, o pregador ou alguém que está falando sobre o livro usa um adjetivo
tipo a Bíblia, a minha espada, a Bíblia, a palavra de Deus, a infalível, a boca de Deus, enfim, alguns adjetivos que colocam a Bíblia na condição de sagrada, santa, imaculada, pura. Da mesma forma, também observe que quando o sistema religioso protestante cita homens do passado que contribuíram para a religião protestante, sempre usam adjetivo. Pare para prestar atenção e observe se não é assim que acontece. Quando um pregador vai falar de uma história passada e vai chegar até Moody, que é um dos patriarcas do protestantismo, sempre o nome Moody será acompanhado de um adjetivo do tipo o homem de Deus, o Moody. Quando forem falar de Calvino, sempre usarão um adjetivo, repare para ver. Calvino, aquele homem que Deus levantou. Por que adjetivam essas pessoas com adjetivos positivos relacionados à divindade, relacionados ao Criador? Para que sempre a nossa mente, quando lembrar desses homens, associe esses homens ao Criador. Isso é condicionamento. As pessoas fazem isso por estarem condicionadas a condicionar. Assim também acontece com o livro, a Bíblia. Sempre quando os pregadores, sempre quando os homens do sistema religioso, e principalmente o sistema religioso protestante, menciona a Bíblia, sempre usa um adjetivo. Sempre para nos repetir na nossa mente diversas vezes e nos condicionar a crer que ela é a palavra de Deus e por isso não deve ser de maneira nenhuma questionada em ponto algum. Mas neste DVD que você está assistindo, você vai perceber que a Escritura Sagrada, aquela que o Salvador sempre mencionava, sempre lia e falava dela, efetivamente não é o livro que você conhece como Bíblia. Nós já fizemos um raciocínio básico. Mais adiante no DVD, nós vamos ver as diferenças que existem entre a Bíblia e a Escritura. Por ora, nós vamos retornar no tempo para fazermos, então, um exercício de memória do que ocorreu com a Escritura Sagrada. Eu posso te dizer que os DVDs da série Sã Doutrina já vêm abordando esse tema. Inclusive, nós temos uma história minuciosa, narrada através dos tempos, de como a Escritura foi transformada na Septuaginta, depois na Vulgata e chegou à Bíblia. Então você pode assistir tudo isso detalhadamente nos DVDs da série Sã Doutrina. Agora, neste que nós estamos assistindo, nós vamos dar um enfoque especial, com bastante detalhes, no momento exato da criação da Bíblia, porque o tema deste DVD não é a Escritura, é a Bíblia. Então nós vamos focalizar principalmente o momento do Império Romano se transformando em Império Religioso e criando o livro Bíblia, para nós vermos detalhadamente tudo que ocorreu, os fatos que ocorreram, na Roma Antiga, no mundo da época também, no momento em que a Bíblia estava sendo criada pela Igreja Católica. Esse é o foco que nós vamos nos deter neste DVD. E se você tiver anseio por conhecer melhor a trajetória da Escritura antes desse período, eu peço que assista o DVD. Prepare-se, Sã Doutrina 1, 2, 3. Para entendermos o nascimento do livro Bíblia, ou seja, a sua origem, devemos também lembrar do nascimento do catolicismo e da religião cristã. E para compreendermos melhor a atmosfera que envolvia o mundo da época governado por Roma, devemos retroagir um pouco mais na história para chegarmos até a Grécia. Você talvez já tenha ouvido falar da mitologia grega. E por que a Grécia era uma nação, era um reino, onde a maior quantidade de deuses era cultuado? Por que acontecia isso?
A Grécia foi habitada desde aproximadamente 70.000 a.C. e sofreu muitas invasões do Oriente Médio e do Norte, e cada invasão levava não outro grupo de divindades, mas várias camadas de divindades que juntavam-se a existentes. Portanto, os deuses gregos são verdadeiros amálgamas de muitas culturas, principalmente do Oriente Médio. Sim, os deuses do Oriente Médio, mais propriamente da Babilônia, de Semíramis e Nimrod. Deuses que se multiplicavam a cada nação conquistada, a cada momento. E a Grécia, que seria mais tarde engolida por Roma, estava repleta de deuses.